Salve, salve meus astros, bem-vindos para mais um vídeo da Astra. Nesse vídeo aqui tem muita coisa importante para falar. Binance está sendo perseguida pela SEC dos Estados Unidos, vários gráficos importantes sobre um possível fundo do Bitcoin e uma possível recuperação de alta, então quero mostrar tudo nesse vídeo para vocês porque é extremamente importante. Mas antes de tudo, não se esquece de se inscrever nas minhas outras redes sociais como Instagram, Twitter, TikTok e também não se esquece de já deixar aquele like porque é de graça, isso me ajuda muito, rapaziada. Muito obrigado e bora pro vídeo. Então a CVM dos Estados Unidos abre investigação contra a Binance por emissão do BNB em 2017. O token da corretora está sob investigação, mas o CEO não está preocupado. Então vou deixar de forma bem simples aqui para vocês o que está acontecendo. A SEC, que é a CVM dos Estados Unidos, que é o mesmo órgão que está processando a Ripple pela venda irregular da XRP, tá falando que o token da BNB, que é o token da rede da Binance, foi vendido de forma irregular, então eles deviam ter vendido como ações, como securities. Só que a BNB ela foi lançada lá em 2017. E a questão é que a gente não sabe se o escritório da Binance que foi aberto nos Estados Unidos foi em 2017, porque se for isso vai ser um puta de um problema. Mas a realidade é que o CZ ele falou que não tem nada de errado no que eles fizeram. Eles trabalham com a regulamentação de cada país, obviamente eles já foram expulsos de alguns outros países, mas não são pela irregularidade que eles fazem, e sim pela criptomoeda em si, né? Pelo termo de criptomoeda que assusta muitos governos. Então a Binance já tá resolvendo isso, mas caiu 10% nas últimas 24 horas. E aqui a gente vai ver várias notícias falando que o BNB corre diversos riscos com essa regulamentação da SEC, né, com essa investigação, e também por outros motivos como lavagem de dinheiro, que eles lavaram pelo menos 2,35 bilhões em fundos ilícitos. Então tem muita coisa sendo investigada, várias notícias ruins, muito FUD rolando contra a Binance, mas os caras já estão se preparando, tanto que eles já rebateram a matéria da Reuters e nega qualquer alegação de lavagem de dinheiro. E por que isso está acontecendo, pessoal? Porque o mercado financeiro ele tá muito, mas muito incomodado que apenas 6 exchanges, que são as principais do mercado, têm 80% das negociações dos ativos. Isso incomoda muito os bancos, incomoda os governos. Essa centralização de poder que a Binance tem por ser uma das maiores corretoras do mundo, alfineta vários players grandes do mercado. E eles não querem isso, por isso que tantas matérias ruins estão saindo nesse momento. Então a gente vai ver provavelmente muitos reguladores batendo forte nessa tecla de aumentar a exposição, né? Então diminuir essa centralização das exchanges, tanto que até o presidente do Banco Central do Brasil disse que já se sente incomodado com isso, que 6 exchanges dominam todo o mercado. Tudo bem que, né, no Brasil não é aquelas maravilhas, né, a gente tem tipo 5 bancos que controlam tudo, enquanto nos Estados Unidos tem mais de 10 mil. Mas enfim, não vou entrar nesse mérito agora. E eu não quero que vocês se assustem com mais notícias ruins saindo sobre qualquer outra empresa grande do mercado, porque quanto mais os institucionais, ou seja, aqueles bancos grandes como Goldman Sachs, JP Morgan vão entrando, mais manipulado o mercado vai ficar. Então os grandes vão ficar movimentando e os pequenos vão sobreviver. E nós somos os pequenos, né? As famosas sardinhas. Então não se preocupe em ver notícia ruim saindo, porque é comum também no mercado financeiro tradicional, né? Então a gente vê vários relatórios ruins de bancos grandes como Goldman Sachs ou JP Morgan, vou repetir eles dois porque são os maiores, falando mal de ações porque eles vão conseguir comprar por preços mais baixos e conseguir vender mais na frente por um preço maior. Então essa manipulação é normal e você precisa estar tranquilo com isso. Agora vamos falar um pouquinho de análise técnica, que eu sei que vocês gostam muito desse assunto. E eu quero trazer um dos influenciadores que eu mais gosto de ler no Twitter, então é o TechDev_52. E ele faz gráficos interessantíssimos, ele consegue criar correlações muito grandes. E aqui que eu trouxe pra vocês é uma comparação da época de 2014 até 2015, de 2018 até 2019 e de 2021 até 2022. Então você já consegue ver logo de cara uma similaridade entre esses três gráficos aqui. É quase como se fosse aquele jogo de acha os 7 erros, tá ligado? Você não consegue achar porque eles são muito parecidos. Então vamos lá, pessoal, o que a gente tá vendo aqui? Vou começar falando do volume, a gente consegue ver um volume decrescente no momento, ou seja, uma variação no volume menor, causando uma menor volatilidade também, e depois um pico de volume. Quando a gente tem esse pico de volume, significa que a gente entrou numa área de acumulação normalmente. Então a gente aconteceu isso aqui em 2014 para 2015, aconteceu em 2018 e 2019 e está acontecendo agora, porque a gente viu um decrescimento do volume, uma pancada para cima, e agora a gente tá se aproximando dessa
média de 200 semanais. Então, historicamente falando, sempre que a gente vê esse tipo de movimentação, é um movimento de consolidação e manipulação das baleias que querem comprar mais barato. O segundo ponto que eu quero trazer atenção aqui pra vocês, pessoal, é essa linha amarela que representa a média de 50 semanas, e a gente sempre tem um toque nessa média, depois uma recuperação um pouco maior, pra depois ter uma queda maior. Então a gente viu isso em 2014, viu em 2018 e tá vendo agora em 2022. Terceiro ponto extremamente similar, pessoal, no RSI, que é o índice de força relativa, a gente vê um decrescimento também do RSI. Então, assim como o preço do Bitcoin ele vai caindo, o RSI vai acompanhando. E a gente tá vendo esse movimento idêntico em 2014, 2018 e agora em 2022. E por fim, pessoal, a gente tem o MACD, que é um indicador extremamente legal e a gente consegue ver outra similaridade desse indicador. Então a gente vê uma crescente enquanto o RSI está caindo. Isso seria uma divergência que indica que a gente está se aproximando de um período de acumulação e consolidação. A única diferença que eu vejo dos dois últimos períodos que a gente analisou aqui é que eu acho que o ciclo dos mercados estão ficando mais longos. Ou seja, a gente vai ter um espaço maior nessa zona de acumulação. Então essa acumulação aqui, que seria de tipo quase um ano, assim, 8 meses, agora a gente pode ver uma acumulação de 12 meses, 14 meses, não tem como prever isso. Mas é muito interessante saber que a história do Bitcoin, ela não se repete, mas ela rima. E antes de eu ir para uma análise gráfica minha, eu quero mostrar mais um gráfico aqui extremamente interessante, que é a quantidade de Bitcoins em lucro para os short-term holders, que seria basicamente as pessoas que seguram no curto prazo, junto com a média móvel de 90 dias. E o que a gente vê aqui é bem claro nesse gráfico, pessoal. A gente consegue ver que sempre que essa linha amarela toca ou se aproxima dessa zona verde, é um fundo do Bitcoin. Então a gente viu isso em 2012, viu isso em 2015 e viu isso em 2019. E agora a gente está cada vez mais próximo dessa zona verde, o que pode indicar um possível fundo. Isso significa que esses short-term holders estão em prejuízo. E assim que o preço subir um pouco e eles conseguirem sair dessa posição, eles vão vender tudo, criando uma forte pressão de venda. Só que são nesses momentos de desespero que as baleias aproveitam e elas começam a comprar tudo. Se você ficou até nesse minuto do vídeo, eu vou ficar extremamente grato, porque agora é uma análise minha e de um amigo meu que ele me ensinou. O gráfico que eu tô mostrando aqui pra vocês, pessoal, são os longs, ou seja, as pessoas que estão com posição acreditando na subida do Bitcoin. E a gente vê um comportamento muito legal nesse gráfico aqui. Eu desenhei uma extensão de Fibonacci pra gente conseguir enxergar melhor essas zonas que a gente quer ver. Vocês lembram lá em 2021, quando a gente meio que entrou numa tendência de baixa muito forte? Pra ser mais exato, no mês de abril, quando a gente teve o banimento dos mineradores chineses, e a gente teve 3 meses de pura queda, acumulando 56% de queda desde o topo anterior, que foi nos 64.900. Depois dessa queda, pessoal, de 3 meses, julho a gente teve uma forte recuperação e o Bitcoin cresceu mais ou menos 140%, se eu não me engano, 135. E o que é interessante, pessoal, se a gente for olhar aqui, os longs do Bitcoin mostram muita coisa pra gente. Enquanto os mineradores chineses estavam sendo banidos da China, a gente teve um aumento nos longs de 300%. Só que assim que os longs tocaram no 0.618 de Fibonacci, então essa barrinha vermelha aqui, que tentou superar, mas não conseguiu, né? Então vocês conseguem ver que deu tipo uma furadinha nessa região aqui. Quando ela tocou essa região e respeitou e começou a cair, que por acaso foi exatamente em julho, quando a gente começou a ver uma recuperação do Bitcoin, quando caiu 48% aproximadamente e voltou na região de 0 de Fibonacci, a gente teve esse crescimento absurdo do Bitcoin de mais ou menos 140%. E olha que engraçado, pessoal, quando a gente chegou em novembro, que a gente atingiu o topo histórico, os longs começaram a reagir. Então a gente teve uma barra de alta e a gente tá em uma alta desde então. Então, ó, daqui até aqui teve uma alta de 230%. E o que acontece agora é que a gente está numa posição crítica do 1.618 de Fibonacci. E você pode ver que ele está respeitando exatamente essa média. E se ele não conseguir ultrapassar para buscar o 2.618 de Fibonacci, que eu acho extremamente improvável, ele vai voltar a cair aqui para baixo. E a última vez que a gente teve uma queda nos longs, o que aconteceu? Que foi exatamente nessa região aqui, pessoal. O Bitcoin fez exatamente o movimento contrário, então ele começou a subir. Então se a gente começa a ver os longs caírem, muito possivelmente a gente vai ver uma reação do preço do Bitcoin. Tudo isso que eu tô mostrando aqui tá no gráfico mensal, porque eu acho mais fácil de visualizar assim. Mas é isso, então pra resumir pra vocês, pessoal, eu acredito que a gente vai ver um momento de alívio no mercado em breve. Isso vai enganar muita gente vai perder dinheiro nessa brincadeira. Só que também, se posicionando da forma correta, você vai conseguir ganhar muito dinheiro com altcoin também. Então esse é sempre o momento de você estudar, e a melhor forma de você estudar, além de consumir os meus conteúdos aqui no YouTube e nas outras redes sociais, é fazer parte da minha comunidade, que essas análises eu tô postando lá diariamente junto com um amigo meu que entende muito de gráfico. Então fiquem ligados aí pra quando eu for reabrir a comunidade. E é isso, pessoal.
pessoal, não se esquece de deixar o like, comenta se você curtiu o vídeo. Um abraço e até a próxima.